Hello, alunos, good morning. Eu estou aqui para a gente falar sobre o quinto bloco de atividades dos oitavos anos. O conteúdo é going to e will. Eu vou mostrar aqui no meu computador e para vocês poderem ver, porque só falando vocês podem não entender. Então vamos passar pelo computador agora. Pode falar. O futuro em inglês ele é dividido em dois, o going to e o will. O will é muito simples, é só você colocar o auxiliar will na frente do verbo e você já o leva para o futuro. Por isso que ele é chamado de simple future. O going to é um pouquinho mais complicado porque ele usa o verbo to be mais o going to. A dificuldade repousa em quando usar. Quando usar o going to? Eu vou usar o going to quando eu estiver falando de planos, intenções futuras, ou seja, quando eu planejo alguma coisa, é mais certo de que essa coisa vá acontecer. Aqui no exemplo, eu estou usando I'm going to sell my car. Isso quer dizer, em algum momento do passado, eu me planejei para fazer isso. Eu decidi vender meu carro. Então, há uma intenção de venda. Isso quer dizer, eu vou usar o going to. Anna is going to open her own business next month. Isso quer dizer que em algum momento do passado ela planejou fazer isso. Ela decidiu que abriria o seu próprio negócio. Por isso eu vou usar going to, porque ela planejou, ela não decidiu no momento. E assim por diante. A gente tem um terceiro exemplo aqui. I'm going to travel with my family to Salvador. É o tipo de viagem que eu não decido no momento. Eu tenho que me planejar. As regras para o uso do going to, elas são fixas. Por quê? Porque o going to é uma estrutura física. Eu uso o verbo to be mais a expressão going to. Olha aqui no primeiro exemplo. He is going to see a movie. Ele vai ver um filme. Ou seja, eu vou usar o verbo to be com o is. Aqui, ó. He is. E o going to logo a seguir, antes do verbo principal. Aqui a gente tem o verbo to be na forma afirmativa. Logo abaixo a gente tem ele na forma negativa. I am not going to. É só colocar o not depois do verbo to be. Deixa eu ver aqui. Temos também ele na forma interrogativa, ou seja, eu uso o verbo to be para fazer a forma interrogativa. É só colocar o verbo to be na frente. E aí já faço uma pergunta. Olha aqui, ó. O verbo to be na frente, seja o verbo to be que for. Se for o is, é o is que eu vou colocar na frente. Se for o are, é o are. Se for o am, é o am. Certo? Aqui logo abaixo a gente tem os outros usos do going to. Diferenças entre o uso do going to e o will, que vocês depois podem dar uma lida. O uso do will. O will, ele é usado em termos de estrutura. Quando eu for fazer a negativa, é só colocar o not logo depois dele e o will na frente do sujeito, quando eu for fazer uma interrogativa. Se vocês tiverem alguma dúvida, os nossos plantões dos oitavos anos são às terças-feiras. Espero que vocês entrem, espero não, vocês devem entrar nos blocos, no quinto bloco, anotar as dúvidas e às terças-feiras eu estarei disponível para os oitavos anos e a gente se fala lá. É só anotar as dúvidas, oitavos anos. Não se esqueçam, por favor. Terças-feiras, oitavos anos, o plantão de dúvidas. See you, bye bye, oitavos anos.